Eu não estou aqui para contar a história de quem foi, mas para forjar o que você será. Eu sou a voz da muralha que separa o aspirante do campeão absoluto. O que muitos buscam é a glória, mas o que eu exijo de você é a alma. A glória é efêmera. A alma lapidada pela fornalha da excelência é eterna. Você está pronto para abandonar o conforto morno da mediocridade, aquele lugar seguro que a maioria chama de equilíbrio? Se a resposta é qualquer coisa menos um rugido silencioso vindo do fundo da sua garganta, então feche esta porta agora e volte para a segurança da vida comum, pois o caminho que trilharemos é pavimentado com o osso do sacrifício e banhado no suor da obsessão. A mentalidade de elite não é um conjunto de truques de gerenciamento de tempo. É uma filosofia de vida que transforma cada segundo em um ativo precioso ou em um passivo mortal. É a negação da possibilidade de ser bom o suficiente. Eu vivo na fronteira onde o bom morre e o perfeito se manifesta momentaneamente apenas para ser imediatamente desconstruído e reconstruído em algo ainda mais afiado. O mundo fala em produtividade, eu falo em densidade. Qual é a densidade da sua hora? O que você extrai de cada interação, de cada treino, de cada fracasso? Se você não consegue sentir a pressão do tempo esmagando as suas decisões, você está lento. Você está distraído e, pior de tudo, você está sendo alcançado. O primeiro pilar, o alicerce sobre o qual toda a sua performance será erguida, é a obsessão monástica. Você precisa entender que a obsessão não é apenas um desejo forte. O desejo é para amadores. A obsessão é o estado em que o seu objetivo se torna indistinguível da sua identidade, onde a sua missão é maior do que você, maior do que a sua saúde imediata e, certamente, maior do que o seu conforto social. Eu não permito a vida balanceada. A vida balanceada produz resultados balanceados, medíocres, previsíveis, esquecíveis. Se você está buscando o topo, você está em guerra com o resto do planeta que se contenta com o platô. E nenhuma guerra é vencida com tempo de folga e lazer excessivo. A sua mente deve estar saturada. O seu foco deve ser uma lente de aumento implacável que queima tudo o que não contribui para o seu avanço. Eu observo muitos jovens prometendo compromisso, mas eles reservam uma parte de si mesmos para o C. O C, eu falhar. O C, eu cansar. O C, aparecer uma oportunidade mais fácil. Eu não aceito C. Eu exijo a ponte queimada. O fracasso não pode ser uma opção viável no seu plano de fuga, porque o fracasso é a negação da sua identidade. Se você falhar, você não perdeu apenas uma corrida ou um negócio. Você negou quem você é. Esse é o nível de imersão que define a elite. A obsessão exige exclusão. Você deve aprender a dizer não com uma ferocidade silenciosa. Dizer não a 99% das coisas que parecem boas, mas que apenas consomem energia, sem alimentar a missão. A maioria das pessoas passa a vida reagindo ao ambiente, apagando incêndios, atendendo a demandas externas. Eu exijo que você seja o arquiteto da sua realidade. Você cria a demanda. Você estabelece o ritmo e todo o resto deve se curvar à sua necessidade de foco. Seu ambiente deve ser uma câmara de eco da sua ambição. As pessoas ao seu redor, os livros que você lê, o silêncio que você busca, tudo deve ser calibrado para lhe dar a mínima vantagem possível. Não há espaço para ruído mental desnecessário. O ruído é o inimigo da clareza. E sem clareza, você não tem direção. Você tem apenas movimento aleatório. Eu vejo a disciplina não como uma punição,
mas como a suprema manifestação da sua liberdade. A liberdade para performar no limite máximo, sem ser traído pela fraqueza do seu corpo ou pela hesitação da sua mente, só é conquistada através da arquitetura da rotina. A disciplina é o trabalho chato, repetitivo e invisível que garante que, quando o holofote estiver sobre você e o mundo estiver observando, você não precise pensar, você apenas executa. Pense no piloto que conhece a pista tão profundamente que ele pode descrever a textura do asfalto em cada vértice cego. Ele não consegue esse conhecimento em um dia de sol. Ele o consegue através de milhares de repetições, de análise de dados que fariam um cientista chorar de tédio e de um compromisso com o processo que transcende o resultado imediato. O resultado é a recompensa. O processo é a religião. A maioria das pessoas falha porque busca a motivação. Eu desprezo a motivação como combustível primário. A motivação é volátil. Ela se dissipa ao primeiro sinal de dor ou inconveniência. A elite não espera a motivação. Ela é impulsionada pela adjacência inegociável da sua rotina. Você treina quando está doente, quando está cansado, quando a vida pessoal desmorona, porque o compromisso não é com a emoção, mas com o contrato que você assinou consigo mesmo. O contrato diz, independente das circunstâncias externas, este é o padrão mínimo de excelência que será mantido. Seu treino, seja físico ou mental, deve ser uma cerimônia. Não é algo que você faz, é algo que você é. Se você está no topo, o seu corpo não é apenas um veículo, é uma máquina de precisão, calibrada milimetricamente. Isso exige a disciplina de dizer não ao que enfraquece a máquina, e sim ao que a fortalece, mesmo que seja doloroso ou restritivo. A comida que você escolhe, o tempo de sono, o minuto exato em que você acorda, tudo é um ponto de dados, um ajuste fino na busca pelo zero absoluto de falhas. Eu quero que você abrace o conforto no tédio. A verdadeira excelência vive nos detalhes que são tão repetitivos que parecem insignificantes. Enquanto o mundo busca o próximo grande hack, você deve estar dominando o básico até que o básico se torne arte. A excelência é a soma de milhares de tarefas menores, executadas com perfeição e sem supervisão. Se você depende de alguém para lhe dizer o que fazer, você não é um líder. Você é um seguidor caro. O campeão se autogoverna com uma régua mais dura do que qualquer mentor poderia impor. Agora, falemos sobre o inimigo mais íntimo e mais necessário, o medo. O medo não é um sinal de fraqueza, é um sensor de proximidade da sua própria destruição. O amador tenta eliminar o medo. O campeão, no entanto, aprende a usá-lo como um copiloto implacável. Quando você está operando no limite absoluto, onde a velocidade é tão alta que o tempo parece esticar, onde o risco de erro é catastrófico, o medo aparece como uma onda de adrenalina fria. A maioria congela, recua para a zona de segurança. Eu exijo que você faça o oposto. Receba essa onda. Entenda que o medo está lhe dando informação crucial sobre a sua velocidade, sobre a aderência que resta, sobre o espaço que você não tem. O medo é o seu indicador de margem, de erro. A mentalidade de elite exige que você se familiarize com essa fronteira. Você precisa saber exatamente onde está o 100% de esforço e então forçar o 101%. O 101% não é sustentável. É o ponto de crash, o ponto de falha.
Mas você só pode conhecer o limite real se você o cruzar. Você precisa falhar de forma controlada no treino, na preparação, para que, no momento da verdade, você saiba instintivamente onde está o ponto de ruptura. O medo, quando dominado, torna-se a sua alavanca de precisão. Ele impede que você caia na complacência. Ele garante que cada decisão, por mais rápida que seja, tenha o peso da consequência. Não se trata de ser destemido. Isso é burrice, é ignorância. Trata-se de ser calculadamente corajoso. Você avalia o risco e internaliza o pior cenário. E então, com essa consciência nítida da catástrofe iminente, você decide. E essa decisão deve ser tomada com uma clareza que o terror da situação impõe. Eu vejo a hesitação como o maior crime de performance. A hesitação é a morte lenta de um plano perfeito. O medo faz você hesitar. A única forma de neutralizar essa hesitação é através da preparação total. Se você treinou o suficiente, se você analisou o suficiente, se você viveu aquela situação em sua mente 1 milhão de vezes, então, quando a situação real surgir, você não estará decidindo, você estará lembrando o que fazer. O seu corpo assume o controle e a mente consciente, que é lenta e propensa ao pânico, é silenciada. É aí que a elite opera, na zona de execução automática, guiada pela frieza do instinto treinado. A busca pela pós-perfeição é o que separa o excelente do medíocre. E aqui reside o paradoxo central da elite. A perfeição é um horizonte. Quanto mais você corre em direção a ela, mais ela se afasta. No entanto, o dia em que você parar de correr em direção a ela é o dia em que você começa a recuar. Eu não aceito que você se contente com 99%. O 99% é a definição de quase lá. Quase lá é o que preenche os livros de história com nomes esquecíveis. O campeão absoluto opera sob a crença religiosa de que existe sempre algo mais. Um detalhe minúsculo, um ajuste infinitesimal que pode ser melhorado. Eu exijo a autópsia da vitória. A maioria das pessoas, quando vence, celebra e segue em frente. O campeão, quando vence, volta para a sala escura e destrincha o resultado. Onde eu perdi tempo, onde a máquina vacilou, onde eu confiei demais na sorte. A vitória não é um sinal para relaxar. É um ponto de calibração para o próximo nível. Se você não é brutalmente honesto consigo mesmo na vitória, você já plantou a semente da sua próxima derrota. A autoavaliação deve ser dolorosa, crua e desapegada do ego. Seu ego é um parasita que deseja conforto e elogios. Você deve matá-lo diariamente. Eu exijo que você trate a si mesmo como o ativo mais valioso e, portanto, o mais criticado em sua organização. Você não está aqui para ser o seu próprio fã. Você está aqui para ser o seu próprio juiz mais rigoroso. O que poderia ter sido feito melhor, mesmo que o resultado tenha sido perfeito? Se você não consegue responder a essa pergunta com detalhes precisos, você está cego pela complacência. O refinamento constante é a sua missão principal. A tecnologia evolui, a competição aprende, o mercado muda. Se você está estático, você está em declínio. A elite não está apenas competindo no presente, ela está se preparando para o futuro que ninguém mais consegue ver. Isso significa antecipação. Isso significa testar limites que parecem irracionais agora, para que, quando eles se tornarem o padrão amanhã, você já esteja 3 passos à frente. A perfeição exige que você viva no mundo dos decimais. Enquanto o mundo se contenta com o número inteiro,
A diferença entre o topo e o resto está no segundo decimal. Esse decimal é construído por horas de análise, de visualização, de meditação focada no seu domínio. É a capacidade de ver o que os outros ignoram, de sentir a mudança de pressão que os outros nem notam. É a hipersensibilidade ao detalhe, adquirida através de uma dedicação que parece insana para quem o observa de fora. A insanidade deles é a sua vantagem competitiva. Nós precisamos falar sobre a dor. A dor é o seu professor mais honesto. Ela é o preço de entrada para a elite. A maioria das pessoas usa a dor como um sinal para parar, para recuar, para diminuir a intensidade. Eu exijo que você use a dor como um mapa. Ela está lhe dizendo exatamente onde você precisa se fortalecer. A dor não é apenas física, é a dor da solidão que acompanha o foco absoluto, a dor de dizer adeus a relacionamentos que não entendem a sua missão, a dor do fracasso público e da crítica brutal. Você deve construir uma tolerância mental para a dor que excede em muito a sua tolerância física. O treinamento mental é a sua armadura. Ele é construído através da repetição de situações de pressão insuportável. Primeiro na sua mente e depois na prática. Quando você visualiza, não visualize apenas o sucesso. Visualize o desastre. Visualize o pneu furando, a perda súbita de controle, a traição de um parceiro. E então, visualize a sua reação, imediata, calma, técnica e sem pânico. Ao confrontar o pior em sua mente, você rouba o poder dele quando ele se manifesta na realidade. O pânico é o resultado da surpresa. O campeão elimina a surpresa através da preparação mental exaustiva. Você deve aprender a abraçar a fornalha do desconforto. O crescimento só acontece fora da sua zona de conforto. Se o seu treino está fácil, você está desperdiçando tempo. O treinamento da elite deve ser projetado para falhar, para que você possa aprender a se recuperar quando estiver no ponto mais baixo de energia e moral. Você precisa sentir a fadiga muscular gritando, a mente implorando por descanso e então forçar mais uma repetição. Essa repetição extra, feita quando não há nada sobrando, é a que constrói a resiliência que separa o vencedor do quase vencedor. O preço da elite é a solidão da decisão. Quando você está no limite, não há comitê para consultá-lo, não há tempo para debates. Você está sozinho e a sua capacidade de tomar a decisão correta, sob a pressão máxima, reside na confiança absoluta que você construiu na sua própria preparação. Eu vejo muitos que buscam validação externa. Eles querem que o mundo reconheça o seu esforço. Eu digo, foda-se o reconhecimento. O seu trabalho não é para a plateia. O seu trabalho é para o Deus da performance. O único reconhecimento que importa é o seu conhecimento interno de que você fez o trabalho que a maioria não estava disposta a fazer. Essa é a sua fundação inabalável. Se a sua missão é ser o melhor, então você está buscando a supremacia temporal. Você precisa operar no futuro, não no presente. Enquanto os seus concorrentes estão reagindo ao que aconteceu ontem, você deve estar construindo as ferramentas para dominar o que acontecerá amanhã. Isso exige o que chamo de visão de raio-x. É a capacidade de ver através da superfície, de entender a dinâmica oculta, a interconexão de sistemas. No esporte, é a capacidade de ler o adversário antes que ele faça o movimento. Nos negócios, é a capacidade de antecipar a disrupção antes que ela se manifeste. Essa visão não é um dom místico, é o resultado da análise implacável e do estudo profundo. Você deve se tornar um
eterno estudante. O momento em que você acredita ter dominado tudo é o momento em que você se torna obsoleto. O conhecimento é o seu maior trunfo, mas deve ser conhecimento aplicado, testado sob pressão. Não se contente em saber o que. Eu exijo o porquê e o como em nível molecular. Você deve ser capaz de desconstruir o seu próprio domínio e remontá-lo de forma mais eficiente. O tempo gasto na reflexão e na análise é tão crucial quanto o tempo gasto na execução. A maioria das pessoas confunde movimento com progresso. Eu exijo que você pare e pergunte: este movimento me levou um passo mais perto da perfeição ou apenas queimou energia? A elite gasta tempo na meta-análise, analisando como eles analisam, melhorando o processo de aprendizado. Isso garante que cada erro se torne uma lição de alto valor e não apenas um custo. Agora, chegamos ao ponto central: a missão. Por que você está pagando este preço? Se o seu porquê for pequeno, se for apenas dinheiro, ou fama, ou um troféu, você vacilará quando a dor for grande. A dor sempre será maior do que a recompensa material. Sua missão deve ser transcendental. Ela deve ser a busca pela expressão máxima do potencial humano através do seu domínio específico. Você não está apenas construindo um negócio ou vencendo uma corrida. Você está manifestando a excelência no mundo físico. Sua performance deve ser um testemunho do que é possível quando um ser humano se recusa a aceitar limites impostos. Quando a missão é maior que a vida, você se torna indiferente às pequenas tribulações. O fracasso de um dia não o destrói, porque a missão de uma vida o sustenta. O campeão não é aquele que sempre vence, é aquele cuja identidade é construída sobre a resiliência de se levantar mais rápido, mais forte e mais inteligente após cada queda. Eu vejo a necessidade de integridade absoluta. A integridade na mentalidade de elite não é apenas ética moral, é a consistência interna. É a garantia de que a sua palavra, especialmente para si mesmo, é lei. Se você diz que vai treinar às 5 da manhã e às 5 da manhã o seu corpo grita por sono, a sua resposta define a sua integridade. Se você cede, você quebrou o seu código. E cada quebra é um pequeno vazamento no reservatório de confiança que você precisa para a performance de pico. A elite não tem dias de folga do seu próprio código. Você pode ter dias de descanso físico, mas o código mental está sempre ativo. Você está sempre observando, sempre aprendendo, sempre se calibrando. Seu sistema operacional não desliga. A capacidade de isolar-se é vital. A elite se isola do barulho das opiniões, das distrações e da cultura de recompensa imediata. O trabalho que você está fazendo é de longo prazo, de décadas. Você está plantando árvores que a maioria das pessoas não verá crescer. Isso exige paciência e uma indiferença saudável ao julgamento externo. Eles não entendem a profundidade da sua dedicação e não precisam entender. Sua aprovação é irrelevante. O único julgamento que importa é o seu desempenho. Quando a pressão está no máximo, o campeão está sempre operando com escassez. Escassez de tempo, escassez de energia, escassez de margem de erro. A escassez gera foco e eficiência. Se você tem tempo ilimitado para uma tarefa, você a estende para preencher o tempo. Se você tem 60 segundos para executar algo que exige 120, você é forçado a inovar e cortar o desperdício. Eu exijo que você crie escassez artificial em sua vida para forçar a eficiência de pico. Você deve se mover como se o tempo estivesse sempre acabando.
porque no nível da elite ele está. A concorrência não está esperando que você se sinta pronto. A responsabilidade total é o seu fardo e seu poder. Se algo deu errado, a culpa é sua, sempre. Não há variáveis externas que possam justificar um resultado abaixo do seu padrão. Se a máquina falhou, a responsabilidade é sua por não ter previsto ou compensado. Se a condição não era ideal, a responsabilidade é sua por não ter se adaptado mais rapidamente. A elite não se envolve em narrativas de vitimização. O vitimismo é um veneno que paralisa a ação. Eu exijo que você use o fracasso não como uma explicação, mas como um dado de calibração para a próxima tentativa. Assuma 100% da responsabilidade, mesmo por aquilo que parece estar além do seu controle. Essa atitude lhe dá o poder de mudar tudo. Eu quero que você internalize a ética da batalha silenciosa. O trabalho que realmente importa é aquele que ninguém vê. Às 4 da manhã, a análise da falha que durou 12 horas. O treino físico exaustivo sob o frio. Isso é a elite. O mundo vê a manifestação da performance. Você deve ser o único a entender a montanha de esforço que a sustenta. O seu caráter é forjado na escuridão. O sucesso que é construído sobre fundações frágeis desmorona sob a primeira onda de pressão real. Eu exijo que você construa fundações de aço e diamante. E isso significa abraçar o trabalho que é desconfortável, que é tedioso e que não será imediatamente recompensado. A imitação do próximo nível é o caminho para a evolução. Você deve identificar quem está 2 ou 3 níveis acima de você e estudar obsessivamente o que eles fazem. Não apenas os resultados, mas os métodos, os hábitos, o processo de tomada de decisão. Não se contente em ser o melhor na sua sala. O seu padrão de excelência deve ser definido pelo topo global. Se você não está estudando o topo, você está definindo o seu teto muito baixo. No entanto, cuidado com a inveja. A inveja é um desvio de energia destrutivo. Use a excelência dos outros como um mapa, não como um motivo para ressentimento. O foco deve ser sempre a melhoria interna. Você não está competindo contra indivíduos, você está competindo contra o seu próprio potencial de excelência. Eu exijo que você seja um maestro da adaptação. O ambiente de alta performance é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Se você se apegar rigidamente a um plano, o mundo o quebrará. Seu plano deve ser sólido, mas sua execução deve ser fluida. A capacidade de pivotar instantaneamente, de reconhecer que o ambiente mudou e de ajustar a estratégia sem hesitação é uma marca registrada da elite. A fluidez não é fraqueza, é a força superior que dobra, mas não quebra. Pense na capacidade de manter a calma quando tudo está desmoronando ao seu redor. A calma não é a ausência de emoção, é a gestão disciplinada da sobrecarga sensorial. No meio do caos, você deve ser o ponto de estabilidade. Isso é alcançado através da respiração, do foco no próximo microsegundo e da confiança de que a sua preparação irá guiá-lo. O caos externo exige o silêncio interno. O capital mental é seu recurso mais finito. Você deve protegê-lo com ferocidade. Evite a fadiga de decisão. Automatize o máximo possível das tarefas menores da sua vida para que sua mente esteja livre para a resolução dos problemas mais complexos. Se você gasta energia pensando no que vestir ou no que comer, você está roubando energia da sua performance de pico. A simplicidade de vida permite a complexidade de execução. Eu exijo que você se livre da
necessidade de aprovação. O ato de buscar aprovação externa é um dreno de energia e uma submissão ao controle de terceiros. Sua autoavaliação é a única métrica relevante. Quando você opera em um nível que a maioria não consegue entender, o julgamento deles é irrelevante. O preço de ser um campeão é ser incompreendido. Aceite isso e siga em frente. O rito da passagem para a elite é a superação de um fracasso que deveria tê-lo destruído. Não falo de pequenos erros, falo da derrota avassaladora, do desastre que faz você questionar tudo quando isso acontecer. E vai acontecer, porque você está operando no limite. A sua resposta definirá a sua carreira. A mentalidade de elite exige que você use o fracasso como ferramenta de escavação. O fracasso expõe as suas fraquezas estruturais, as mentiras que você contou a si mesmo, os atalhos que você tentou pegar. Se você o aceitar como seu mestre mais cruel, ele lhe dará lições que a vitória nunca poderia oferecer. Muitos param aqui. Eles internalizam o fracasso como um diagnóstico de sua incapacidade. Eu exijo que você o veja como um diagnóstico da sua metodologia e o utilize para reconstruir-se em uma versão mais letal e eficiente de si mesmo. A diferença entre o campeão e o aspirante é a velocidade da recuperação. Quanto tempo leva para você processar a dor, extrair a lição e voltar ao trabalho? Se levar semanas de luto e desespero, você já perdeu a próxima batalha. A elite se permite sentir a dor do fracasso por um tempo estritamente limitado. E então, com frieza cirúrgica, eles desmembram o evento e reiniciam o ciclo de aperfeiçoamento. A dor é o catalisador, a análise é a cura. Você deve desenvolver o poder da antecipação. Isso não é adivinhação. É a capacidade de prever os próximos movimentos do jogo ou do mercado, porque você investiu o tempo necessário para entender a fundo todos os padrões e variáveis. O campeão não reage a eventos. Ele orquestra eventos. Ele coloca-se em uma posição onde a única opção lógica para o concorrente é uma que ele já previu e neutralizou. A antecipação é construída em simulações de alta fidelidade. Sua mente deve estar constantemente rodando cenários. Se acontecer X, eu faço Y. Se acontecer Z, eu faço W. Ao fazer isso, você está construindo trilhas neurais que garantem que, no calor do momento, a resposta correta seja automática. Você não está gastando energia na invenção da solução. Você está simplesmente executando uma solução pré-programada. Eu exijo a guerra contra o ruído. O ruído é tudo o que tenta desviar você da sua missão. As redes sociais, as fofocas, as preocupações de terceiros que não contribuem para o seu crescimento. Você deve criar uma bolha de foco impenetrável. A energia mental que a maioria gasta em trivialidades, você deve canalizar para o seu domínio. Isso significa ser intencional sobre o silêncio, sobre a meditação focada e sobre o tempo gasto apenas com a análise pura. A gestão da energia é mais importante do que a gestão do tempo. O tempo é finito, mas a sua energia é o que determina a qualidade do seu foco dentro desse tempo. Você deve otimizar o seu sono como se fosse a preparação para uma missão espacial. Você deve proteger os seus picos de energia para as tarefas de maior alavancagem. Se você gasta a sua melhor energia em tarefas de baixo impacto, você está cometendo suicídio de performance. Legado. Não é um pensamento futuro, é a sua ação de hoje. Cada repetição, cada decisão, cada sacrifício que você faz hoje está escrevendo o seu legado. O campeão não busca ser lembrado apenas
por suas vitórias, mas pela maneira como ele lutou, pela integridade de seu esforço, pela dedicação intransigente à sua arte. Eu quero que você entenda que o preço que você paga para chegar ao topo é a sua entrada. O preço que você paga para permanecer no topo é o dobro. A gravidade da mediocridade está sempre tentando puxá-lo para baixo. O momento em que você conquista um objetivo, o seu corpo e a sua mente naturalmente tentam relaxar. Essa é a armadilha mais letal. A reinvenção imediata é a lei da sobrevivência. No momento em que você cruza a linha de chegada da vitória, o relógio zera. E a sua nova missão é se tornar o seu próprio concorrente mais difícil. Você não pode defender o seu título. Você deve reconquistá-lo todos os dias. O padrão de excelência de ontem é o ponto de partida de hoje. Eu exijo uma implacabilidade consistente. Não se trata de surtos de grande esforço seguidos por longos períodos de inércia. Trata-se de uma aplicação constante, fria e calculada de pressão sobre si mesmo. É o martelo batendo no cinzel, dia após dia, esculpindo a obra-prima que você está destinado a ser. Essa consistência destrói a competição que depende da motivação e do acaso. O compromisso inabalável não é romântico, é difícil, é solitário. Exige que você faça escolhas que ninguém mais faria e que pague um preço que ninguém mais está disposto a pagar. Mas lembre-se, a performance de pico não é um direito, é um privilégio conquistado através da entrega total da sua vida à missão. Se você está buscando o topo, você deve entender que a sua missão é, de fato, maior que a sua vida pessoal. Sua vida se torna a manifestação da missão. Você não está mais vivendo para si mesmo. Você está vivendo para o padrão, para a excelência, para a prova de que o potencial humano é ilimitado. Eu encerro com uma demanda final. Pare de se contentar com o que é razoável. O razoável é o inimigo do lendário. Abandone a zona de conforto. Abrace a dor da lapidação. Use o medo como seu guia para o limite. E quando você se encontrar naquele ponto de ruptura onde a exaustão mental e física se encontra, lembre-se do juramento. O juramento é este: você se recusará a quebrar. Você se recusará a recuar. Você se recusará a ser menos do que a expressão absoluta de sua capacidade. Vá agora e pague o preço total. A pista está aberta. O tempo está correndo. Torne-se a lenda que você nasceu para ser. Apenas a totalidade é aceitável. O texto deve continuar expandindo os conceitos de obsessão, disciplina, medo e perfeição, de forma contínua e densa para atingir o volume total solicitado. 10.000 palavras. O tom deve permanecer épico e filosófico, mantendo a voz do mentor. A mentalidade de elite não se contenta com a mera execução competente. Ela exige o estado de flow invertido. O flow tradicional é o prazer na tarefa. O flow invertido, que é o motor do alto desempenho, é a capacidade de encontrar clareza e imersão absoluta, apesar da dor, da pressão e do sofrimento. É a concentração de diamante que se forma sob a compressão esmagadora. Se você só consegue performar bem quando as condições são perfeitas e você está se sentindo bem, você não é elite. A elite performa no pico quando o corpo falha e a mente grita por trégua. Eu quero que você analise o conceito de ritualização da performance. Cada etapa da sua preparação, da sua execução e da sua recuperação deve ser transformada em um rito sagrado. O ritual elimina a necessidade de gasto energético na tomada de decisão sobre o processo. Ele injeta uma consistência robótica,
onde a emoção humana poderia causar variabilidade. O ritual é a armadura contra o caos. Se você ritualiza o processo, você libera o poder da sua mente para operar no nível estratégico, lidando apenas com o imprevisível, enquanto o previsível se desenrola perfeitamente por baixo. A intuição calibrada é o produto final desse trabalho monástico. Muitos falam sobre seguir a intuição como se fosse um talento inato. Eu digo que a intuição, no topo, é apenas o reconhecimento de padrões em alta velocidade. É o subconsciente processando milhões de pontos de dados de treino e experiência em uma fração de segundo. Sua intuição é tão boa quanto o volume e a qualidade da informação que você alimentou nela. Se você treinou de forma superficial, sua intuição será traidora. Se você viveu o processo com total imersão e análise, sua intuição será a voz da verdade no momento do perigo. O campeão está sempre em um estado de desapego estratégico. Você se importa profundamente com o resultado, mas não pode ser escravizado por ele. A escravidão ao resultado leva ao desespero e à perda de controle quando as coisas dão errado. Você deve se focar 100% no processo presente. Seu foco deve estar no próximo metro, no próximo fôlego, na próxima decisão. O resultado é a soma inevitável de uma série perfeita de presentes bem executados. Se você começar a calcular o troféu ou o cheque, você já perdeu a concentração necessária para garantir o passo atual. Eu observo a fragilidade do ego na maioria dos aspirantes. Eles se defendem da crítica, se escondem do feedback e buscam validação na vitória. Eu exijo a destruição diária do ego. Seu ego é o seu maior sabotador, pois ele ama o conforto e odeia a verdade. Você deve cercar-se de pessoas que o desafiam, que procuram falhas em sua excelência, e você deve recebê-las como presentes inestimáveis. O verdadeiro mentor não elogia. Ele aponta o buraco na sua defesa e exige que você o conserte imediatamente. Se você não tem coragem de olhar para a feiura da sua imperfeição, você nunca alcançará a beleza da maestria, a reserva de capacidade. É a margem de segurança da elite. Quando você não treina apenas para ser capaz de performar a 100% da exigência da missão. Você treina para ter 120% de capacidade, para que, quando a missão exigir 100%, sob condições adversas e imprevistas, você ainda tenha 20% de reserva mental e física para lidar com o inesperado. A mediocridade treina para a média. A elite treina para o desastre. Se você não tem reserva de capacidade, você está à mercê do acaso. O conceito de tempo elástico é fundamental na execução de pico. Sob extrema pressão, o tempo parece desacelerar. Isso não é ilusão. É a sua mente operando em um nível de processamento de dados acelerado. Você deve treinar para entrar intencionalmente nesse estado, onde a informação flui mais lentamente, permitindo que você tome decisões que parecem impossíveis para o observador externo. O segredo para o tempo elástico é a calma interior. O pânico comprime o tempo, a frieza o estica. Eu quero que você entenda o que preço da continuidade. No caminho para o topo, você fará grandes saltos de progresso, mas a maior parte do tempo será gasta em um platô de aperfeiçoamento minúsculo, quase imperceptível. É nesse platô que 99% das pessoas desistem, porque a recompensa imediata parece insignificante em relação ao esforço. Eu chamo isso de vale da pura repetição. O campeão domina o vale da pura repetição, entendendo que o acúmulo infinitesimal de melhorias é o que cria o salto quântico na performance. Você deve apaixonar-se
pelo ato de fazer a mesma coisa perfeitamente, de novo e de novo, sabendo que a invisibilidade desse trabalho é o que o torna invencível. A intencionalidade em cada microsegundo deve ser o seu credo. Não há tempo para o piloto automático. Se você está comendo, coma com a intenção de nutrir a máquina de performance. Se você está descansando, descanse com a intenção de otimizar a recuperação. A distração é o luxo que você não pode pagar. A mente dispersa gasta energia que deveria estar sendo canalizada para o centro da sua missão. Exija de si mesmo a presença total em cada ação. A gestão da adversidade é a prova final. A adversidade não é algo a ser evitado. É o teste de estresse que valida a sua preparação. Quando o mundo conspira contra você, quando as condições são injustas, quando a falha técnica acontece, a sua resposta é o seu currículo. A elite transforma a adversidade em uma vantagem. Se as condições são péssimas para todos, o competidor que consegue manter 5% a mais de performance e controle do que o seu rival transforma o caos em seu melhor aliado. Sua mente deve ser um algoritmo de solução de problemas, não um reator de estresse. Eu exijo que você veja a comunicação silenciosa como uma arma. Seus rivais estão sempre observando sua linguagem corporal, sua atitude sob pressão, sua confiança inabalável, mesmo após um erro. Você deve exalar uma certeza fria que transmite a mensagem: eu estou aqui, eu sou inevitável. E meu padrão de excelência não será quebrado, não importa o que você faça. Essa presença é construída em anos de trabalho silencioso. É a aura da inevitabilidade. O pacto com a dor não pode ser negligenciado. A dor é o portal para o crescimento. O músculo só cresce quando rasga. A mente só se expande quando é forçada a resolver problemas que parecem intransponíveis. A maioria busca atalhos para evitar a dor. Eu exijo que você procure ativamente o desconforto, que você se coloque em situações onde você é o menos experiente, o mais fraco, o mais lento. É nesse ambiente que a velocidade de aprendizado é máxima. A humildade de ser o novato, mesmo sendo um campeão em outras áreas, é a chave para a evolução contínua. A diferença entre o objetivo e a identidade. O objetivo é algo que você busca, vencer um campeonato. A identidade é quem você se torna, o campeão. Se você falhar em alcançar o objetivo, mas tiver se tornado o campeão em seu processo e disciplina, você se levanta rapidamente. Se você se foca apenas no objetivo e o perde, a sua identidade desmorona. Sua missão deve ser construir a identidade e o objetivo será o subproduto natural. Pergunte a si mesmo: se eu perdesse tudo hoje, a minha rotina, a minha disciplina, o meu foco e a minha ética de trabalho ainda refletiriam a identidade de um campeão absoluto? A resposta deve ser um sim, incondicional. A inflexibilidade da qualidade. Nunca negocie a qualidade do seu esforço. Se você está cansado, diminua a quantidade do trabalho, mas nunca a qualidade. Uma repetição perfeita é infinitamente mais valiosa do que 10 repetições descuidadas. A negligência em pequenos detalhes se acumula em grandes falhas sob pressão. A mentalidade de elite exige que a excelência seja o padrão de entrada para cada tarefa, por mais trivial que seja. O campeão não tem modos de folga para tarefas menores. A escala de sacrifício. A maioria das pessoas mede o sucesso pelo que ganha. Eu exijo que você meça o sucesso
pelo que você está disposto a sacrificar. Se você não consegue listar as escolhas difíceis, os nãos, que custaram relacionamentos ou prazeres imediatos, você não está no caminho da elite. O sacrifício é o termômetro da sua ambição. Se o seu sacrifício é pequeno, a sua ambição é pequena. A elite exige um sacrifício desproporcional. Eu quero que você se prepare para a solidão do pódio. Quando você alcança o topo, o ar é rarefeito e a companhia é escassa. O caminho é solitário, porque muito poucos estão dispostos a pagar o preço do foco absoluto e da disciplina implacável. Você deve estar confortável com a sua própria companhia, pois o verdadeiro trabalho de refinamento acontece na escuridão, longe dos aplausos. Seu maior parceiro e seu maior rival é você mesmo. Essa aceitação da solidão é a maturidade do campeão, o poder do silêncio. A elite gasta menos tempo falando sobre o que fará e mais tempo fazendo. O mundo está cheio de pessoas barulhentas que anunciam suas intenções e se distraem com a própria voz. O poder reside na ação silenciosa, deliberada e focada. Deixe que seus resultados sejam o seu manifesto. A energia gasta em autopromoção é energia roubada da execução. Finalmente, a renovação da vontade. A vontade, como um músculo, se esgota. A elite não depende apenas da força de vontade bruta, mas sim da construção de um ambiente e de rotinas que minimizam a necessidade de força de vontade para as tarefas essenciais. A disciplina elimina a escolha, e a eliminação da escolha economiza a vontade. Projete sua vida para que o caminho de menor resistência seja o caminho da excelência. Eu exijo que você se eleve acima da conversa comum, das desculpas, da aceitação do suficiente. Sua missão é demonstrar o limite do possível. Se a sua mente não está totalmente engajada, se o seu corpo não está totalmente calibrado, se a sua alma não está totalmente entregue, você está falhando com o potencial que lhe foi dado. O tempo não espera. A excelência não negocia. A obsessão é o único caminho. Agora, levante-se e trabalhe. A eternidade exige a sua melhor volta.